Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esse é o estudo parte 2 sobre a transição das alianças e esse estudo vai estar top. Certeza que vocês vão gostar e, na minha opinião, já que eu tenho todos os estudos já planejados, ele é um dos mais importantes de todos os que eu vou fazer. Como eu prometi no primeiro vídeo, eu não vou gastar mais tempo falando sobre os danos que as doutrinas, as religiões causam em nossas vidas. Então, aqui é bem focado mesmo para explicar os textos. E você que vai ouvir esse estudo de fone, na caminhada, limpando a casa, se você entender esse estudo aqui, você entende o Novo Testamento inteiro em relação à transição de alianças. Cada vez que você se encontrar com a palavra lei, graça, salvação, justificação, vida eterna, você vai entender o assunto. Como eu disse no primeiro vídeo, isso daqui é uma chave e uma porta. Você entendeu isso daqui, você entende praticamente todas as cartas de Paulo em relação a esse ponto. Esse estudo, por mais que você tenha conhecimento completo dele, ele não te ajuda a entender, a chegar ao conhecimento completo da predestinação e eleição bíblica. Mas ele te ajuda bastante. Ou seja, para você entender sobre predestinação e chegar ao conhecimento completo disso, segundo a Bíblia, você precisa de todo aquele conjunto de 4 chaves que eu falei para vocês. Vai precisar conhecer bem sobre as 7 festas do Senhor, que nos leva desde lá do tempo de Moisés até o milênio e dá uma entrada para a eternidade. Vai precisar conhecer bem as 2 casas de Israel, vai precisar bem conhecer a transição das alianças e vai precisar conhecer bem os textos milenares. Ou seja, o reino de Cristo na terra, com a igreja por 1000 anos, reinando sobre as nações restantes a partir do céu. Ou seja, o reino de Cristo não é nem somente no céu e nem somente na terra. O reino dos céus é chegado, disse o Senhor Jesus. O reino dos céus está entre vós, mas ainda não era um reino visível, não era um reino literal estabelecido, porque Deus tinha etapas para poder introduzir o seu reino. E quando introduz o reino, é o reino do Filho primeiramente. É claro que é do Pai, é da igreja, mas é o reino onde Jesus é reconhecido como rei sobre todas as nações, aonde as leis de Cristo serão obedecidas por todas as nações, aonde o templo de Ezequiel vai estar edificado em função plena diante dos olhos de todas as nações, por 1000 anos. Depois, como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, convém que ele reine até que todos os inimigos sejam postos por debaixo dos seus pés. Aí Paulo disse, contudo, o último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, quando Jesus vem, todos os seus inimigos ainda não estão debaixo dos seus pés, porque a morte ainda existe no milênio. Em Jeremias 31, verso 31, vai ter o texto mais importante da Bíblia para falar de transição das alianças. Eu digo mais importante da Bíblia no Antigo Testamento, ou seja, nos profetas. Jeremias 31, 31 é o texto mais importante. E esse texto é um texto tão misterioso, cheio de enigmas, que Deus revela não somente a restauração das 2 casas, mostrando que a igreja faz parte da casa de Israel, como também revela coisas do tempo. E o escritor de Hebreus sacou isso. E por isso que nessa carta aos Hebreus, o texto de Jeremias 31, verso 31 até o 35, vai aparecer 2 vezes na carta. Isso é difícil acontecer. 2 coisas. O texto vai aparecer 2 vezes na carta, no capítulo 8 e no capítulo 10, com textos e explicações diferentes, para você ver que tão robusto é o texto, né? Tão profético. E ainda o escritor vai fazer questão de citar um texto amplo. Ele não vai apenas citar 1 ou 2 versos, como de costume alguns apóstolos fazem. Ele vai citar 3, 4 versos, para vocês verem a potência que tem esse texto. Olha, esse vídeo não é mais introdução, ele já é uma explicação de transição de alianças. Você vai ouvir assuntos que você nunca ouviu na vida e que eu nunca falei no canal também. E com certeza, só depois da metade do vídeo nós vamos entrar na leitura, e disso também eu tenho certeza. Esse estudo vai ser um daqueles estudos de virar a chave, como uma chave mestra. Aprendeu? Nunca mais esquece, e isso vai te dar base para tudo que você vai estudar na palavra. Porque se você não entender Hebreus 6, você não entendeu mais de 50% da carta. Se você entendeu Hebreus 6, é provável que você já
tenha entendido ali entre 60% a 70% da epístola. E Hebreus capítulo 8, na minha opinião, é o texto mais importante para falar de transição de alianças dentro do Novo Testamento. Se eu pudesse escolher só um capítulo, eu teria que escolher Hebreus 8. E como eu expliquei para vocês nos shorts do canal, em vídeos de 2, 3 minutos, e até mesmo na parte 1, é preciso de todas as outras cartas de Paulo, porque embora a epístola de Hebreus seja mais forte para falar de transição de alianças, nela não contém as palavras fundamentais de transição de alianças, que são as que Paulo usa nas suas cartas, Gálatas e Romanos, ou seja, a palavra circuncisão, obras da lei e debaixo da lei. Essas 3 palavras, elas têm uma força gigantesca na antiga aliança e na nova. Só que elas são palavras de resumo. Significa que quem está circuncidado faz as obras da lei, e quem faz as obras da lei está debaixo da lei. E isso, no tempo de transição de alianças, é onde Satanás encontrou muitas portas para confundir o evangelho, misturar alianças. E Satanás não parou naquele tempo de Paulo. Agora que as cartas estão feitas, que o Novo Testamento está formado, por causa das pessoas não terem esse conhecimento da transição das alianças, Satanás consegue confundir ainda mais o povo de Deus, a ponto de terem pessoas falando que a lei de Deus não presta, que Paulo disse para nós que estar debaixo da lei de Deus é estar debaixo da maldição. E parece até que Paulo está falando isso mesmo, quando você não conhece os profetas e ainda isola textos nas cartas de Paulo. Parece que você tem que estar debaixo de uma graça de Cristo para você não estar debaixo da maldição de Deus que ele colocou na lei dele na antiga aliança. E Paulo não está falando isso. Satanás que fez a lei de Deus virar maldição na vida do povo, uma vez que o povo não reconhece mais o Messias como sumo sacerdote e vai buscar expiação dos pecados em um sumo sacerdote terrestre. E isso depois de um tempo que Deus deu para a pessoa entender, depois de apóstolos poderosíssimos em palavras e sinais e obras. A pessoa, depois de ver tudo, ela acaba retornando para a antiga aliança por questão de consciência e aí acaba abandonando as coisas perfeitas. Eu já praticamente dei um sinal aqui de Hebreus 6 e Hebreus 8. Irmãos, isso é importante demais. Quando você entende isso, você fala assim, agora eu quero escutar Hebreus. Você escuta a carta e você fala, meu Deus, meus olhos se abriram. Você fala, eu quero escutar Gálatas, eu quero ler Romanos. E aí você lê a carta e você não quer pular capítulos. Você fala, entendi. Meu Deus, era isso que Paulo estava querendo dizer. E aí de repente você olha para o mundo hoje e fica assustado. E aí você se torna inimigo de muitas pessoas por conhecer a verdade. Incrível, e se torna inimigo dos chamados. Não estou falando que se torna inimigo só dos inimigos de Deus, mas dos que foram chamados. Assim como esses de Hebreus, eles foram chamados por Deus. Só que a conclusão da vida deles seria se tornar inimigos de Deus se o escritor de Hebreus não tivesse escrito essa carta. Em Hebreus capítulos 8 e 9, na verdade 8, 9 e 10, o escritor de Hebreus está explicando os capítulos 4, 5, 6 e 7, explicando detalhes. Ele primeiro esquematizou um assunto e depois ele começou a aprofundar esse assunto. Na verdade, Hebreus capítulos 8, 9 e 10, o 10, eu vou até realmente o 10, o 11, o escritor de Hebreus ele já dá uma mudança de assunto relacionada ao tema principal, mas ele já mudou, ele já começou a falar dos heróis da fé. Depois ele vai falar da Nova Jerusalém, volta para o tempo de Moisés, mas você vê uma pequena alteração no ensino, né? É como se os capítulos 7, 8, 9 e 10, eles formassem um só capítulo. Só que é melhor a gente pensar em uma mudança de perícope no capítulo 8. E eu vou explicar o porquê quando chegar ali. Ou seja, se você fosse olhar para essa carta em só 2 capítulos, seria do 1 ao 7 e do 8 até o final. Mas a gente pode olhar para essa carta em mais capítulos, não em 12 capítulos. Essa carta só tem 12 capítulos porque alguém dividiu assim. Mas originalmente essa carta não tem 12 capítulos. Ela tem no máximo 3 ou 4 capítulos, semelhantemente em Romanos.
Então, por exemplo, Hebreus capítulo 6, você vai ver que o escritor de Hebreus, ele fala algo ali que as pessoas se confundem realmente por não entenderem as coisas do sacerdócio. Ou seja, essa carta não repreende só os hebreus, repreende a igreja. E hoje repreende muito mais a igreja do que os hebreus. Porque os hebreus ainda tinham a tentação de voltar para as coisas da antiga aliança porque não tinha Novo Testamento formado. Não tinha tudo que nós temos. E tinha templo. Então veja bem, se alguém não entende realmente as coisas da nova aliança, ela vai retornando para a antiga achando que se ela não comparecer no dia da expiação, ela vai ser eliminada por Deus. Ou seja, há um certo temor, mas sem conhecimento. Só que esse temor sem conhecimento, Deus atura por um período de tempo. Depois, se essa pessoa retroceder e abandonar a fé, Deus a abandona. Deus nunca abandona alguém, ele só abandona quem o abandona. E isso é o assunto que está em Hebreus 10. O meu justo viverá pela fé. Se a alma dele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, se a pessoa crucifica o Filho de Deus novamente, acabou, é apostasia. Mas enquanto essa pessoa não crucificou o Filho de Deus no coração novamente, aí Deus ainda zela por ela. E no caso desses hebreus aqui, eles tinham testemunho de boas obras. Olha a importância das boas obras. E são boas obras que o escritor de Hebreus fala que são pertencentes à salvação. E tem um capítulo aqui que o escritor de Hebreus está falando de salvação pelas obras da fé. E não é por acaso que o escritor de Hebreus fala isso em Hebreus 10, lá nos últimos versos, um pouquinho antes de entrar na galeria dos heróis da fé. E quase ninguém percebeu isso, irmãos. Ou seja, as pessoas atentam muito para Hebreus 11. Mas e o que ele falou em Hebreus 10? Em Hebreus 10, ele está desvinculando as pessoas das obras da lei, do templo literal, do sumo sacerdote literal, porque já passou o tempo de transição para eles. Ainda que o templo está erguido, o escritor de Hebreus já fala em Hebreus 8, o templo está prestes a desaparecer. Ou seja, ela não desapareceu ainda. O tempo de transição está em vigor. Mas se vocês não entenderem isso, o que vai acontecer? O que está escrito em Hebreus 6. A terra que recebe de Deus a chuva, a semente, a boa palavra e produz frutos é abençoada, mas a terra que recebe tudo isso e não produz frutos é amaldiçoada e está prestes a ser queimada, o que aconteceu com milhares de judeus e com o próprio templo. Vocês entenderam a profundidade desse assunto e a importância dele? Porque mexe até com o ano 70, que foi onde acabou o tempo de transição de alianças. Então, recapitulando, antes da leitura, desculpa, paciência, mas é preciso. Deus estipulou 70 anos para a transição de alianças. Os primeiros 30 anos foi para trabalhar na vida de João Batista e na vida de Jesus. Deus trabalhou com os dois ao mesmo tempo. Enquanto Deus trabalhava com João Batista de maneira isolada, longe do sistema da época, um homem que viveu isoladamente no deserto e que Jesus testemunhou dele, dizendo que ele é maior que todos os profetas que vieram antes dele. E é até difícil da gente entender o porquê disso. E ambos tinham que estar prontos. João Batista para revelar o Filho de Deus e o Filho de Deus para revelar o Pai e todas as coisas pertencentes à nova aliança. Então, dentro dos 70 anos, os 30 primeiros foram para esse propósito. E depois, quando Jesus primeiramente começou a anunciar a salvação, que é aquela que o escritor de Hebreus fala em Hebreus 1, começando o Senhor a anunciar a grande salvação, depois foi manifestada a nós, passou para a igreja. Então, o Filho de Deus que começou a anunciar a salvação. Não que ela não existia antes e que Deus não anunciava pelos profetas antes, mas o escritor de Hebreus está contando a vinda do Filho do Homem. E João Batista, embora ele anunciou o arrependimento de pecados e pregou o batismo, ele não anunciou a salvação que o Senhor Jesus começou a anunciar. E aí, quando o Senhor Jesus começa a anunciar, se inicia a segunda parte de transição de alianças, porque começou com Jesus.
Depois Jesus passa essa palavra na mão da igreja. E isso vai até o ano 70. No ano 70, o templo é destruído, não pelo Império Romano, mas por islâmicos. O Império Romano não via nenhum lucro em destruir o templo, e sim em subjugar os judeus para que eles pagassem impostos para eles. Só que houve a rebelião dos judeus. Isso foi relatado no livro de Flávio Josefo, e na minha opinião se torna o livro mais importante extra-bíblico que um cristão deve ler. Eu não li o livro porque ele é denso, ele é enorme, mas eu já vasculhei muito ele na biblioteca do Rio de Janeiro. E também a gente pesquisa para lá e para cá e encontra muitos relatos deles, né? Então perceberam? 70 anos de transição de alianças. Esse número não é por acaso, porque Deus trabalhou com o número 70 desde o Antigo Testamento. Então, irmãos, em quase tudo tem transições. A gente tem que aprender a trabalhar com essas transições. Eu vou falar sobre a transição das 7 festas e dos 4 mundos. Entre uma e outra, tem mais transições. Eu vou abordar algumas delas. Número 1, transição das alianças. Essa é o que a gente está trabalhando, né? Só que dentro desse assunto, ele é tão robusto que você vai entender que houve a transição das alianças, da antiga para a nova, mas houve também a transição da aliança. O que significa isso? Um tempo onde o povo não tinha lei e passou a ter lei. E esse assunto está dentro da carta de Gálatas. Ou seja, houve uma transição que está lá no livro de Êxodo, onde Deus pegou um povo que não tinha lei e foi dando lei para eles de maneira progressiva. E esse assunto chama para a gente o termo tabernáculo do testemunho. Esse termo está presente na lei, muitos textos falando de tabernáculo do testemunho, véu do testemunho, a arca do testemunho, as tábuas da lei do testemunho. Isso é uma transição. Observem bem a revelação escondida no livro de Atos. Lembra que eu falei que Atos é uma carta importantíssima para a transição? Também. Ela está ali entre Romanos e Gálatas, Hebreus. Na verdade, Atos dos Apóstolos cobre todas as cartas do apóstolo Paulo. Então ela é uma carta assim de transição de alianças, transição de tempos. Estevão conheceu sobre o ministério de transição de alianças e o tabernáculo do testemunho. Olha a prova. Atos 7, verso 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Como determinar aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto. Veja que essa palavra foi destacada em Hebreus 8. O escritor de Hebreus, que eu acredito ser Paulo, com certeza impactado pelas palavras de Estevão, usou o mesmo termo. Vê que Estevão pegou um texto-chave do livro da lei, quando Deus disse: faça, Moisés, tudo conforme o modelo que foi te mostrado no monte. Deus falou isso 2 ou 3 vezes para Moisés. Então um modelo estava sendo mostrado para Moisés para refletir coisas espirituais, coisas que haveriam de ser anunciadas. Como o escritor de Hebreus disse em Hebreus 3, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que haviam de ser anunciada, mas Cristo é fiel sobre a sua própria casa, a qual somos nós. E Estevão, quando falou isso, ele está fazendo uma exposição de toda a história de Israel e tocou no termo tabernáculo do testemunho, que só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Aqui em Atos e lá em Apocalipse, quando diz: e abriu-se nos céus o tabernáculo do testemunho. Apocalipse capítulo 15. Não é incrível isso? Deus está mostrando realmente que o que ele mostrou para Moisés lá no monte foi realmente o que João está vendo lá no livro do Apocalipse. E por que tabernáculo do testemunho? Porque tudo o que tem no tabernáculo dá testemunho de Cristo, da igreja, até de nações restantes e de tudo o que havia de ser anunciado. Voltando no texto, Atos 7, verso 44, Estevão disse: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que ele tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi.
Porque Estevão viu que depois dos dias de Davi, o tabernáculo do testemunho não foi mais usado. E por que isso? Porque através de Davi, Deus iria escolher Jerusalém, para lá em Jerusalém, o filho de Davi edificar o templo. Porque a partir de Davi, Deus disse: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E na vida de Davi, a gente tem a história das duas casas de Israel, a gente tem Deus escolhendo o filho de Davi para construir o templo, e o filho de Davi é a figura de Cristo no milênio. O templo de Salomão é a figura da igreja no milênio. Então veja o poder de pregação nas palavras de Estevão. Ele não pôde desenvolver toda a sua pregação, porque mataram ele. E a morte dele serviu para levantar o apóstolo Paulo. Agora, o que Estevão não desenvolveu, Paulo desenvolveu. Por que Estevão tocou no tabernáculo do testemunho? Porque ele estava sendo acusado de falar que Deus iria destruir aquele templo e que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E Estevão estava provando isso pelas escrituras. Só que as falsas testemunhas distorceram as palavras de Estevão. Estevão usou o termo tabernáculo do testemunho para falar aquilo que o escritor de Hebreus falou, que o tabernáculo de Moisés, ele estava dando testemunho a respeito das coisas que estavam sendo anunciadas naquele momento pela igreja. Então veja, não está por acaso aqui o tabernáculo do testemunho. Estevão estava querendo dizer para o povo que existe um templo verdadeiro no céu, que o da terra era sombra, que aquelas coisas de sacrifícios de animais eram sombras, e que o próprio Estevão, junto com a igreja, já estava vivendo a realidade. Só que mataram ele antes dele concluir tudo isso. E esse termo, tabernáculo do testemunho, nos gera um estudo lá no livro da lei, onde a gente aprende quais são os testemunhos que o tabernáculo está dando. O porquê que a lei de Deus foi parar em tábuas de pedra e não nos corações. O porquê que veio a existir propiciatório, o porquê que veio a existir as leis de sacrifícios de animais. Tudo isso foi dado por etapas, não foi dado tudo de uma vez, como aparenta ser quando a gente lê rapidamente ali Êxodo, a partir do 20, 25 e vai embora na leitura. Tudo foi dado por etapas e tudo isso é revelado no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o apocalipse do livro da lei, é onde Moisés coloca todos os pingos nos is e revela tudo. Aliás, revela até o fim da história e a introdução do milênio. Agora, fechando aspas para esse ponto, vamos continuar com a meditação dentro de Hebreus 6 e Hebreus 8, falando sobre as outras transições e principalmente sobre a transição dos mundos. Porque se a gente não entende isso, a gente também não entende a transição das alianças. Hoje eu tenho mais perfeição no assunto. Para você entender o assunto da transição das alianças, óbvio que você tem que entender o assunto da transição da aliança. Porque a lei de Deus não foi dada tudo de uma vez, ela foi dada por etapas. Na verdade, Deus deu testemunho que ele não queria sacrifício de animais. Ele não queria aquelas coisas entre o povo onde eles tivessem leis para cobrir a transgressão da lei. Porque os sacrifícios de animais, eles vêm não só para dar testemunho do que o filho faria no futuro. Eles vêm para cobrir a transgressão que eles fizeram no deserto, adorando o bezerro de ouro. Porque Deus queria que eles dessem ouvido aos 10 mandamentos de Deus. Esse assunto está todo explicadinho no próprio livro de Êxodo, no livro da lei. Então houve a transição da aliança, nisso a gente aprende sobre as questões do tabernáculo e houve a transição das alianças. E se vocês estiverem atentos ao que nós estamos prestes a ler, vocês vão ver que esses dois assuntos estão presentes no Novo Testamento, nas cartas de Paulo e em Hebreus. Ele não está falando só de uma transição, e sim de duas. E depois nós temos a transição das festas, para vocês verem como tudo tem transição. As 4 primeiras a gente pode ver presente no Novo Testamento, em cada data acontecendo um evento específico, na Páscoa, nos Asmos, nas Primícias e no Pentecoste. E logo após o Pentecoste, chega o dia das trombetas e não acontece nada. O Novo Testamento não relata nada. Foi uma festa como qualquer outra. Chega o dia da expiação e nada. E chega a festa dos tabernáculos e nada. Isso significa que essas 3 ficaram para o final. E elas estão presentes aonde? Em todas as cartas de Paulo. Todas foi um pouco que exagero. Mas em muitas cartas dele e principalmente no livro do Apocalipse. Que tem como pano de fundo essas 3 festas. Ou seja, de 4 festas para as últimas 3,
Há um hiato de tempo, uma transição, assim como da semana 69 para a 70ª. E não somente isso, transição dos mundos. O escritor de Hebreus fala disso na sua carta. Ele fala do mundo antigo, que é o mundo antediluviano. Ele fala do mundo atual, que era no qual ele estava escrevendo a carta. E ele fala do novo mundo. O mundo antigo é o primeiro mundo. O segundo mundo é o de agora. O terceiro mundo é o milênio, porque é uma contagem de 1000 anos literais, onde justiça, paz e alegria reinam por intermédio de Cristo e da igreja. E existe o quarto mundo, que é onde entra a eternidade. É um mundo onde não há mais contagem de tempos, é uma eternidade onde todas as coisas mudam. E aí a glória que era no milênio é aumentada talvez 1000 vezes mais dentro da eternidade, que é onde o Filho entrega o reino para o Pai, para que Deus seja tudo em todos, como Paulo fala em 1 Coríntios 15. E quando nós chegarmos nesse quarto mundo, eu acredito que vai se cumprir o que Paulo escreveu, que ele ouviu palavras inefáveis que não é lícito falar aos homens. Quando Paulo disse isso, ele não estava falando do evangelho. O evangelho é magnífico, mas o evangelho é lícito falar ao homem. Na verdade, é dever de todo mensageiro de Deus. Agora, as coisas que estão preparadas na eternidade, irmãos do céu, isso é magnífico. Para vocês terem uma ideia, lá em Apocalipse 21, depois que a Nova Jerusalém desce do céu, depois de 1000 anos, depois do grande trono branco, ou seja, se passaram 7000 anos, mais ali um tempo que nós não sabemos quanto que é, onde Satanás vai ser solto, tentar as nações, juntar Gog e Magog, vai ter o evento do julgamento do grande trono branco. Depois de tudo isso, Jesus fala, tudo está feito. Claro que ele tem que falar isso, tudo está feito. Como é que ele iria falar tudo está feito, sendo que ainda Satanás tem que ser solto, tem que tentar as nações têm que ser provadas, tem que ter 1000 anos pela frente. Não faz sentido Jesus falar tudo está feito, quando tudo não está feito. Então Nova Jerusalém desceu do céu, a morte e o Sheol foram jogados no lago de fogo, o mar já não existe, e aí Jesus dá esse testemunho, tudo está feito. E sabe o que o Senhor Jesus diz? As primeiras coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. As primeiras coisas são referentes às coisas que aconteceram em 7000 anos, que para Deus e para seus anjos eleitos é um tempo como que se tivesse passado uma semana profética. É mais ou menos como que se a gente, estando no tempo, tendo uma noção já do que são 1000 anos, a gente sabe que é um tempo longo, mas a gente já sabe também que para Deus isso é como se fosse um dia. Então, conjugando o nosso tempo com a eternidade e o que Deus nos revelou, é como se a gente passasse uma semana na Terra. Para Deus é como se fossem 7000 anos. Essa é a sensação da passagem do tempo para quem é eterno. E esse assunto é magnífico. É um assunto que está lá em Hebreus capítulo 4, pega uma porção no 2 e uma porção no 6. Que é o que eu não vou falar nesse vídeo, né? Porque dá um trabalho para explicar, mas vocês vão ver o escritor de Hebreus associando o mundo vindouro, o milênio de Cristo, ao sábado milenar, mostrando que o sábado de 7 em 7 dias era a sombra das coisas futuras. Ainda que esse mandamento estivesse nas tábuas da lei, dos testemunhos, junto com os outros, a gente aprende que a lei de Deus é dinâmica, é profunda. Ela não é apenas um conjunto de leis apresentada para nós como algumas religiões apresentam. Ou seja, a lei de Deus é muito mais do que aquilo que a gente pensa. E é por isso que ela estava em tábuas de pedra, sobre ela o propiciatório. O propiciatório já era feito de ouro puro, com 2 querubins com as suas asas estendidas, olhando para o sangue que era aspergido ali. Ou seja, isso é incrível. O escritor de Hebreus, lá em Hebreus 9, ele fala essas coisas, temos muito o que falar, mas agora não falaremos dela pormenorizadamente, porque é um assunto também de transição de alianças, transição de mundos. E a prova disso é que quando toca a última trombeta no Apocalipse, que é onde Jesus está vindo e vai exercer a vingança e limpar toda a terra e exercer o julgamento e estabelecer o seu reino, a Arca da Aliança é vista. Tá vendo? Transição de mundos. Porque a Arca da Aliança fala do trono de Deus. A palavra de Deus fala de transição de mundos porque
há uma transição desse mundo para o outro, aonde eventos acontecem, aonde nações restam, o porquê que elas restam, o porquê que elas não foram glorificadas, o porquê que muitas nações poderiam restar e não restaram, o porquê que muitas nações que restaram poderiam se tornar sacerdotes e não se tornaram, o porquê que muitos sacerdotes se tornaram nações restantes, perderam o chamado de sacerdócio, mas não perderam a vida eterna. Isso se chama assuntos de transição de mundos. E ainda tem, por fim, a transição para a eternidade. Ou seja, do final do milênio para a eternidade existe transição. Existe a soltura de Satanás, o porquê que ele deve ser solto, o porquê que as nações devem ser provadas. Quando as nações forem provadas, as que forem reprovadas serão julgadas, irão para o lago de fogo, e as que vão restar, como que elas vão restar? Que corpo elas vão estar? Isso se chama transição para a eternidade. Fala a verdade, irmãos. Tudo é uma transição. Assim como há uma transição para o nascer e o pôr do sol, uma transição para as fases da lua, uma transição para a vida do homem. Uma é a vida dele quando ele é um bebê, outra quando ele é uma criança, outra quando ele é um adolescente, outra quando ele é um adulto e depois um ancião. Então, tudo nessa vida há uma transição. O Salmo 90 é o salmo mais forte para falar dos tempos proféticos. E ali fala que Deus é Deus de eternidade a eternidade. De uma eternidade para outra, 7 milênios estão no meio como transição de eternidades. Para Deus, eternidade passada e eternidade futura é uma só, porque a linha do tempo de 7.000 anos, ela está em cima da linha da eternidade. Agora nós estamos passando pelo tempo porque nós somos participantes de carne e sangue, como o escritor de Hebreus fala em Hebreus 2. Então nós temos a noção do tempo. Nós nascemos e envelhecemos. Mas a eternidade não parou, a eternidade continua. Só houve uma pequena ruptura nela por causa do tempo. Ruptura entre aspas. O tempo está rolando em cima da eternidade. Para Deus agora é eternidade, mas agora ele trabalha conjugado com o tempo. E é por causa disso que as pessoas entendem errado o assunto da predestinação. A predestinação ela acontece porque Deus é presciente e ele viu todas as coisas antes da fundação do mundo. Então uma coisa é Deus ter todo o plano dele estabelecido e concluído e revelar para nós que tudo na mente de Deus já está feito e desenvolvido. Outra coisa, que é realidade, que Deus trabalha com ela, é que as coisas se decidem no tempo. O nosso chamado é no tempo. Se nós vamos confirmar o nosso chamado e a nossa eleição, é decidido no tempo. Tudo é decidido nesse tempo. Esse tempo no qual todas as coisas são decididas, tudo já foi visto por Deus antes da fundação do mundo e por isso existe a predestinação. Lembra que eu disse para vocês que quando vocês tiverem domínio sobre todos esses assuntos, vocês conhecem o que é a predestinação bíblica? O assunto da predestinação não é o assunto da carta, mas já que eu quis falar de várias transições, como a transição da aliança, a transição das festas, a transição dos mundos, a transição da eternidade, então eu quis pôr esse assunto junto. E agora nós vamos entrar na leitura, e com a leitura o assunto fica mais profundo ainda. Hebreus capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Pronto. Esse ponto aqui, ele é um ponto que realmente não é entendido. Porque o que as pessoas concluem quando leem isso daqui? Que o escritor de Hebreus está falando que é para deixar de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. E na cabeça deles, o que é princípios elementares? A lista que o escritor de Hebreus disse. A base do arrependimento, de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, imposição de mãos. Então, na cabeça desses,
como tudo isso foram coisas que introduziram ali a nova aliança, o escritor de Hebreus estava cobrando para as pessoas deixarem isso de lado, não para deixar de fazer, mas deixar de focar nisso e seguir para o que é perfeito. Irmãos, isso não bate com nada do Novo Testamento. Olha, se o escritor de Hebreus está repreendendo eles por eles não entenderem nem o assunto de Moisés, do sacerdócio, do templo, como que o escritor de Hebreus vai estar falando, olha, vocês já estão bom demais aí nessa imposição de mãos, nesses princípios elementares, na pregação da fé, de obras mortas, vamos agora para o que é perfeito. Irmão, se essas coisas da lista do escritor de Hebreus não são perfeitas, o que é perfeito então? Porque se eles não estavam em condições nem de entender as coisas da antiga aliança, como que o escritor de Hebreus deixaria de falar o que é perfeito? Irmãos, em Hebreus 7, você vai ler e vai ouvir na tua casa os textos que eu citar, mas não ler. Eu acabei de jogar no canal aí a Epístola de Hebreus narrada. Eu só removi o fundo musical, porque o trabalho já existe desde quando eu estava no Japão, e postei no silêncio total. Então vocês podem ou ouvir ou ler. Em Hebreus 7, o escritor de Hebreus, continuando o assunto, ele vai falar que o Filho de Deus é perfeito para sempre e que a nova aliança é perfeita, e ainda vai fazer questão de falar que a antiga aliança é imperfeita. E como essas coisas poderiam parecer pesadas aos ouvidos dos judeus, ele continua a esclarecer ainda mais em Hebreus 8, 9, 10, e tudo vai ficando mais claro. O assunto fica mais denso, mas fica mais claro. Então veja bem, o escritor de Hebreus não pode estar falando para esses hebreus que eles estavam presos demais em imposição de mãos, pregando a fé, pregando o fim de obras mortas, tipo, para falar para o povo pararem de fazer obras mortas, e já pregaram demais sobre o juízo eterno. Vamos prosseguir para o que é perfeito. Irmãos, o que é perfeito? Olha só, o Filho de Deus é perfeito. A nova aliança é perfeita, mas o que estabelece o Filho de Deus e a nova aliança no coração das pessoas é justamente a pregação do Evangelho, que só acontece com a doutrina dos batismos. Como eu já falei em alguns vídeos, expliquei sobre o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E vou continuar explicando ainda mais. As coisas da nova aliança e Cristo, perfeito para sempre, só é introduzido no coração dos santos com a pregação da fé, do juízo eterno. Como que você vai falar do juízo eterno sem falar de milênio, sem falar das coisas escatológicas? Essas coisas são perfeitas. Então veja bem, o que as pessoas concluem do texto mostra que elas não estão entendendo quase nada da carta. Eu só não digo nada porque elas entendem que Jesus é o Filho de Deus e que vai retornar. Mas se não fosse por isso, não entenderiam quase nada. Agora eu vou ler de novo e presta atenção. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento. Irmãos, não lançando é não lançar fora, porque você vê nessa carta que eles abandonaram essas coisas perfeitas e estavam retornando para a antiga aliança. Só que como eles não haviam apostatado, eles estavam fazendo obras dignas de arrependimento, obras justas diante de Deus, Deus se lembrou deles e tentou de novo, através dessa carta, fazerem eles retornarem para o sumo sacerdote eterno, que é Cristo, porque muitos já haviam abandonado a Cristo. E por que Deus permitiu que aqueles outros abandonassem e esses não? Porque os outros eram maus, eles não cuidavam dos pobres, não visitavam as pessoas nas prisões, eles não se importavam com o espólio dos seus bens. E, ou seja, eles apostataram porque quiseram. Agora, esses daqui não. Esses daqui faziam obras de caridade, cuidavam dos presos, eles cuidavam dos seus. E ainda eles tinham Cristo como Filho de Deus no coração. Só que isso estava sendo arrebatado de pouco a pouco porque eles estavam retornando para o templo. Eles estavam com medo de acontecer aquilo que estava no livro da lei. Deus disse, aquele que não comparecer no dia da expiação, eu eliminarei essa alma do povo de Israel. E olha como que começa essa carta. Começa falando do dia da expiação. Fala que Jesus, após ter feito a expiação pelos nossos pecados, se assentou à destra de Deus. Irmãos, o dia da expiação é a sexta festa. É o dia mais importante para Deus,
para o povo de Israel e o dia mais importante de cada ano. É o dia em que combina a Páscoa com a volta de Cristo. Porque na Páscoa, Jesus fez a expiação pelos pecados. Só que é só na sua vinda que a revelação futura se manifesta, que os nossos pecados são de vez removidos. Não que Jesus não fez na cruz, ele fez para gerar o mistério da fé. Mas tem que gerar o mistério da fé em nós e a gente trabalhar desenvolvendo a nossa salvação e todas aquelas coisas pertencentes à salvação. Então, por isso que na linha do tempo da festa de Deus, a Páscoa, que fala da morte de Jesus, é a primeira e ainda tem que ter expiação pelos pecados na sexta festa. E se vocês forem ler sobre a festa do Pentecoste, naquele dia também tinha expiação. Tinha que apresentar 2 bolos, um para a casa de Judá, outro para a casa de Israel, para a casa de Efraim. Por isso que falam de 2, um para judeus e outro para gentios. 2 pães com fermento. Jesus é o pão sem fermento. Por que tem que ter 2 pães com fermento? Porque um é para judeu, o outro é para gentil. E por que tem que ter fermento? Porque fermento ainda fala de pecado. O povo de Deus recebe a Cristo, mas ainda peca. Só que tem que haver uma transição de santidade. Nós vamos pecar, mas não podemos pecar como pecávamos na ignorância. Os pecados nossos vão sendo expiados, mas vai chegar um dia em que essa expiação vai ser uma vez por todas, como no dia da expiação, que é a sexta festa. Então essa carta toda, ela foi construída em cima da expiação dos pecados. Hebreus 8, 9, principalmente o 10, o escritor está explicando detalhes do dia da expiação. Pode ler Hebreus 9, confirma isso. Lê Hebreus 10, ele está explicando o que acontece no dia da expiação. E ele não está explicando isso por acaso, porque profeticamente o dia da expiação é quando Jesus vem nas nuvens. Como Deus disse para Moisés, que no dia da expiação ele apareceria entre nuvens na Arca da Aliança. E quando Jesus vem, ele está vindo nas nuvens. E esse dia, dentro da carta aos Hebreus, está sendo associado com um novo mundo, que o escritor de Hebreus fala, o qual estamos falando. E esse novo mundo, o escritor de Hebreus, em Hebreus 4, associa com a entrada de Josué na terra de Canaã. Claro que Josué é Cristo, o povo de Israel é a igreja e Canaã é a Canaã celestial. E o descanso, o escritor de Hebreus usa várias vezes ali a palavra Shabaton, uma outra palavra para descanso, mas uma só vez ele usa a palavra sabatismos, que é uma palavra única, que aparece uma só vez no Novo Testamento. E por que aparece só uma vez? Que ela foi associada com o mundo futuro que o escritor de Hebreus está falando. E esse sabatismos está relacionado ao descanso do 7º dia, como o próprio escritor está falando em Hebreus 4. Entendeu como é profundo? Agora, voltando aqui no texto, princípios elementares. Olha, os princípios elementares da palavra de Deus, vocês já entenderam que não pode ser essa lista de obras poderosíssimas que colocam Cristo perfeito para sempre no coração do santo e a nova aliança como perfeita para sempre, certo? Se você volta um pouquinho o capítulo, como eu estou voltando aqui no celular, eu vou ler Hebreus 5 a partir do verso 11. A esse respeito, ponto, que respeito do quê? Nós sabemos que está falando a respeito de sacerdócio, das coisas de Arão e principalmente de Melquisedeque, que também é assunto de transição de alianças e transição de mundos. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Ou seja, não é difícil de explicar para quem é bom de ouvir e compreender. É difícil de explicar para quem é tardio em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensinar de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Olha quantas coisas nesse verso 12. A palavra novamente, de novo, apareceram 2 vezes. Isso significa que eles já haviam retornado para a antiga aliança e alguém explicou. Aí eles de novo começaram a vacilar, eram para ser mestres, como o escritor de Hebreus. Começaram a vacilar e começaram a se inclinar para a antiga aliança e abandonando as coisas da nova. O escritor de Hebreus veio com essa carta, ou seja, quem apostatar depois disso
é por escolha própria. E aí olha o que ele fala: alguém vos ensine outra vez quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Não é a mesma expressão que está em Hebreus 6? Só que lá em Hebreus 6 fala os princípios elementares da doutrina de Cristo. Irmãos, Cristo é Deus. Não tem como separar uma coisa da outra, é a mesma coisa. Olha, eu estou na versão Almeida Revista e atualizada. Eu vou para Almeida Revista e corrigida. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E que vos haveis feito tais, necessitais de leite e não de alimento sólido. Então a palavra aqui diz rudimentos. Na outra versão diz princípios elementares. Aí em Hebreus 6, irmãos, entra aquela questão que eu gastei tempo falando. Por isso o quê? Começou um capítulo novo. Qual é a conexão? Por isso, portanto, o quê? Por eles terem se tornado tardios em ouvir a palavra de Deus e estarem retornando para as coisas da antiga aliança, não entendendo o que eles estavam fazendo, eles começaram a abandonar o que é perfeito. A imposição de mãos, a pregação de batismos, ou seja, eles eram para estar trabalhando nos batismos, era para estar batizando pessoas nas águas e depois introduzindo o batismo do Espírito, que só pode vir do céu, mas tem a imposição de mãos, tem a obra do homem que ele tem que fazer, e está pregando o juízo eterno, e não ir lá para o dia da expiação receber a expiação dos pecados pelo sumo sacerdote terrestre. O tempo já estava avançado aqui. Não era como lá em Gálatas, em Romanos, onde eles tinham que, sim, ir para a nova aliança, mas não abandonar a circuncisão, porque eles não poderiam trazer esse escândalo, aparentando uma rebelião contra Moisés e contra as coisas da lei. Paulo mesmo, ele se submetia a todas as coisas, raspava a cabeça, fazia sacrifícios, ia nas sinagogas, fazia tudo o que um bom judeu deveria fazer, mas ele mesmo diz nas suas cartas que ele encontrava nisso portas abertas para a pregação do evangelho. Ele não fala isso em Coríntios? Ele fala, eu quero estar presente na festa do Pentecoste, porque ali uma porta grande de trabalho me foi aberta. Por que ele fala eu quero estar presente? Porque pode ser que ele não conseguiria estar por causa das viagens, mas ele fazia de tudo para estar, porque porta grande para pegar o evangelho estaria aberta. Ou seja, ele iria aproveitar aquela situação para falar de transição de festas, para falar o que significa aqueles 2 pães com fermento e tudo mais. Só que aqui no tempo da carta, o tempo já avançou, já estava prestes a ser destruído o templo. Então aqui já foi uma carta de repreensão. Então, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, em outras palavras, deixando de parte essa questão de ir para o templo, de fazer os sacrifícios, de receber expiação pelos pecados, deixemos-nos levar para o que é perfeito. O que é perfeito? A própria lista de coisas que ele vai listar. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, vírgula, não lançando de novo. Aqui lançando não é lançar como um fundamento, é lançar fora. Tudo bem, não está escrito aqui a palavra fora, né? Mas nós temos que interpretar. Não lançando de novo, a palavra de novo. De novo por quê? De novo tem alguém que precisa explicar para eles os princípios elementares da doutrina de Cristo, que agora a conta vai fechar redondinha. Não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas. Tá vendo? Se tem fé morta, tem obras mortas. Da fé em Deus, o ensino de batismos, no plural, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Claro, eles têm que fazer isso, mas é Deus que permite. É Deus que dá o tempo para eles, que impede o Império Romano de avançar e destruí-los. Por isso que faremos se Deus permitir. Agora, veja bem, os princípios elementares da doutrina de Cristo é justamente entender o ofício de sumo sacerdote. Por isso que o escritor de Hebreus, antes de falar isso, gastou tempo falando de Moisés, de Arão, do templo, do sacerdócio, das coisas de Levi, e vai continuar falando. Por que o escritor de Hebreus gastou tanto tempo falando isso? E ainda vai continuar gastando em Hebreus 7, que o assunto vai ficar mais denso. Porque esses são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Justamente as coisas que vão te dar as bases para você entender Cristo. Veja que aqui, nesse caso, ele não está usando Abraão. Ele fala de Abraão na carta, em Hebreus 7, importantíssimo, mas quando você olha para as promessas feitas para Abraão,
Ela tem uma grande importância porque elas são mais importantes do que as coisas da lei. Só que não pode desconectar uma coisa da outra. Se desconectar, pronto, vira o que Satanás sempre quis que acontecesse, e aconteceu. As pessoas começam a olhar para o livro da lei, focando só em Moisés e esquece de Abraão. Não é assim que eles estavam fazendo? Paulo fala em Gálatas 4, que é um capítulo importantíssimo de transição. Ó insensatos Gálatas, vocês que querem estar debaixo da lei, aí é a lei de Moisés, né? Não ouve o que a lei diz? Pensa que Paulo vai citar Moisés? Não, ele cita Abraão, suas duas mulheres, seus filhos. E esses eventos são eventos que aconteceram antes da lei. E Paulo está falando, ó insensatos, vocês querem estar debaixo da lei, mas vocês não ouvem o que a lei diz? Parece que Paulo errou, né? Ah, Paulo, você errou porque esses eventos aconteceram antes da lei. Irmãos, esses eventos estão dentro do livro da lei. O livro da lei todo é uma lei. Mesmo as coisas que aconteceram antes de Moisés e do Sinai servem de lei, é uma Torá, uma instrução. E é claro que depois que a lei é dada no Sinai, aí começa os princípios elementares da doutrina de Cristo, começa uma nova etapa. Mas as coisas que aconteceram antes do Sinai ainda servem de lei. Então, se alguém quer estar debaixo da lei, também tem que prestar atenção no que aconteceu antes dela. E vocês já entenderam o que isso significa, né? Se eu não falar, pode ser que vocês não entendam. Eu não quero ser redundante, mas tem que falar. Isso é exatamente a transição da aliança. Ou seja, eventos que aconteceram antes da lei, promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, eventos que aconteceram de maneira onde Deus profetizava nos passos de Abraão e que virariam alegorias para o povo no futuro, que Paulo fala, as duas mulheres de Abraão são coisas alegóricas, refletem duas alianças. Essas coisas serviriam de lei. E esse é o melhor exemplo de transição da aliança, para depois Paulo conjugar a transição das alianças. Significa que, tanto em Gálatas, como em Romanos, como em Hebreus, como em Atos, como em outras cartas, tem pontos em que Paulo está falando da transição da aliança. E depois, juntamente, ele fala da transição das alianças. O ponto é, quando Paulo está falando de Moisés e contrasta com Abraão, aí ele está falando de duas transições, da aliança antes da lei para a lei e depois de transição de alianças, da lei de Moisés para a aliança eterna. Você entendeu isso? Você vira o jogo. É como começar o dia de manhã cedinho, onde o sol está nascendo, está bem fraco, mas está nascendo, e você presenciar nascer do sol, o sol das 8 horas da manhã, das 10 até meio-dia e até chegar dia pleno. E o que a gente deve concluir nas palavras do próprio apóstolo Paulo é o seguinte, que os eventos que aconteceram antes da lei foram registrados no livro da lei para que se tornassem lei. Ou seja, uma é a lei dos mandamentos em formas de ordenanças, que Paulo fala lá em Efésios 2, em Colossenses também, Colossenses capítulo 2, e outra é a lei eterna. As leis em forma de ordenanças, que eram contrárias ao povo de Deus, porque dava testemunho contra o povo, essa sim tinha um prazo de validade. Enquanto a primeira aliança vigorasse, aqueles que fizeram essas coisas, por elas viverá. Mas depois que vem o tempo da reforma, e eu estou falando da reforma bíblica, que está relatada em Hebreus 9, vindo, porém, Cristo, no tempo da reforma, ele atualizou a aliança que havia prometido em Jeremias 31. Por isso que eu citei Hebreus 8 e Jeremias 31. Eu disse para vocês que Jeremias 31 é o capítulo mais importante para falar de transição das alianças dentro do Antigo Testamento, e Hebreus 8 é o capítulo mais importante para falar de transição das alianças dentro do Novo. De onde eu tirei isso? Do próprio Hebreus 8. Em Hebreus 8, quando o escritor de Hebreus está falando de transição das alianças de maneira bem clara, ele cita Jeremias 31. Bom, concluindo essa parte, sabe o que o apóstolo Paulo fez? Ele não permitiu que a obra de Satanás de descontextualização de leis, de textos, de profetas, persistisse por muito tempo, porque Satanás descontextualizou primeiramente o livro da lei. Depois ele foi e descontextualizou os profetas. Como assim?
Olha, os Gálatas estavam olhando para a lei de Deus de Moisés para frente. E Paulo chega para os Gálatas e fala: seus insensatos, sim, são meus filhinhos. Eu vos amo. Vou falar dos frutos do Espírito, mas vocês são insensatos. Vocês foram induzidos a olhar para o livro da lei só de Moisés para frente. De Moisés para trás também é lei. E a palavra de Deus não pode se contradizer. Então Paulo foi e encaixou as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó com o tempo do Sinai e mostrou o testemunho de Deus. E aí depois o apóstolo Paulo vai encaixando profeta com profeta, encaixando os profetas com o livro da lei, até tudo se tornar um testemunho de novo para a igreja, não deixando Satanás trabalhar como ele trabalha, diminuindo os danos que Satanás fez, apagando um pouco da fogueira que Satanás colocou na igreja. Beleza, entendendo isso, que é importante, vamos voltar para a meditação. Então, é tudo isso que nos dá as bases para entender os princípios elementares da palavra de Deus. Com Abraão, nesse caso, nós não conseguimos entender que Cristo é um sumo sacerdote. Aonde que nós vamos entender isso? Olhando para as promessas de Abraão. Mas olhando para as coisas que Deus deu para Moisés após o evento do Sinai, nós conseguimos entender ali um sacerdócio, uma proposta, como os pães da proposição, a mesa dos pães da proposição. Ou seja, há uma proposta para que 12 tribos comam dos 12 pães que estão ali na mesa. No entanto, por causa de eventos de pecados das tribos, só uma tribo, e ainda só da linhagem de Arão, estava comendo dos pães. Mas a proposta é que 12 tribos comam daqueles pães, e é só os sacerdotes que podem comer. Essa é a proposta de Deus. Então, através da lei de Moisés, nós entendemos os princípios elementares da doutrina de Cristo, aonde fundamenta o que é um sacerdote eterno. Por isso que pode se comparar ao livro da lei com as promessas de Deus feita nos Salmos sobre, no caso, um sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, é por ter o livro da lei em mãos. E é isso que o escritor de Hebreus, em Hebreus 5, chama de princípios elementares da palavra de Deus. Ou seja, são as coisas que nos dão fundamentações para entender tudo que a igreja faz hoje, estando na carne. Porque uma coisa é a igreja se comportar como sacerdote e fazer coisas de sacerdotes na realidade, mas num tempo de carne, num tempo onde você é impedido de continuar. Então, quando você morre, cessa as suas obras. Então, nesse caso, você está sendo participante dos poderes do mundo vindouro, como está escrito aqui em Hebreus 6. Vou ler o verso 4 para provar isso, que eu não li o verso 4, né? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. O que são todas essas coisas? Justamente quando você tem o poder de Deus de praticar a imposição de mãos, batizar pessoas nas águas com o Espírito Santo, ensinar a palavra, ensinar o juízo eterno de Deus, ou seja, ensinar tudo. Você participou dos poderes do mundo vindouro. E é impossível, uma vez que você participa de tudo isso, e prova da boa palavra e dos poderes do mundo vindouro, e recai, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. O de novo aqui é porque uma vez eles falaram, crucifica-o, entregou Jesus na mão dos romanos. Eles mataram Jesus pelas mãos dos romanos. Por isso que fala de novo. Agora, essa segunda vez, não tem mais sacrifício para eles. E Jesus veio, ressuscitou e pregou primeiramente para eles que crucificaram o Filho de Deus. Então, quem fizer isso de novo, faz no coração e comete apostasia. Entenderam? Concluindo, princípios elementares da palavra de Deus, princípios elementares da doutrina de Cristo, Hebreus 5 e Hebreus 6. O que é isso? Ou, na verdade, o que são essas coisas? São coisas da antiga aliança. Coisas que você comparando umas com as outras, como Paulo fala para a igreja de Coríntios, comparando coisas espirituais com espirituais ensinadas pelo Espírito, você chega nessa conclusão. Você entende, então, que tudo aquilo era sombra das coisas futuras, como o escritor de Hebreus fala em Hebreus 8 e 10. E eu vou ler agora mesmo Hebreus 10, verso 1, para vocês saberem que o que eu estou falando é certo. Ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes,
com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Veja, perpetuamente, porque não podia parar, era estatuto perpétuo, estatuto eterno, mas eterno enquanto dura, porque há uma transição de sombra para a realidade. A sombra é o que se fazia em todos os tempos por lei de Deus, e quem não fizesse seria excluído, e o que eles estavam fazendo ainda nesse tempo que Deus ainda considerava como válido. Pode ver, o véu se rasgou, Jesus deu o testemunho, mas o véu foi costurado ou foi colocado um outro no lugar e Deus ainda considerou válido. Porque o escritor de Hebreus está falando isso em Hebreus 8. Estatuto perpétuo, você vai ter que passar pela transição das alianças e do entendimento. Porque se Deus fala de um sacrifício em Cristo, então é estatuto perpétuo. A Arca da Aliança não é um estatuto perpétuo. O próprio Deus profetiza o fim da Arca da Aliança em Jeremias capítulo 3, a partir do verso 14. Mas a Arca da Aliança é um estatuto perpétuo porque ela é uma sombra que dava testemunha do trono de Deus. Então aí sim, a questão do estatuto perpétuo não entra em contradição. Então, irmãos, eu expliquei para vocês Hebreus 6, dei um pulinho para lá e para cá dentro de Hebreus, mas eu acredito que nesse vídeo aqui é melhor eu não explicar Hebreus 8, porque senão vai ficar muito grande. E aí no terceiro vídeo, que eu posso gravar amanhã mesmo, eu já entro em Hebreus 8, vocês já vão entrar quente no assunto, porque eu não vou demorar muito tempo para postar. O grosso do estudo, sabe, o que era robusto, eu coloquei aqui, eu acredito que foi bem colocado. E Hebreus 6, como eu disse, ele vai ser explicado com mais detalhes em Hebreus 7, 8, 9 e 10. Quando chega em Hebreus 11... o escritor de Hebreus parece que dá uma pequena mudança no assunto para falar dos heróis da fé. Mas meu conselho é esse, nunca leia Hebreus 11 sem pelo menos recapitular o 10. Então esse ponto aí a gente estuda na parte 3 do vídeo. E agora só para os que chegaram até aqui, eu vou fazer o convite que faz muito tempo que eu não faço, mas que agora eu vou fazer com mais frequência. São as pessoas que eu peço para me ajudar na minha obra, no meu trabalho aqui. Muitos já sabem disso, mas outros não sabem. Então eu convido essas pessoas para me ajudarem. É uma ajuda voluntária. E é uma ajuda que eu tenho confiança de pedir e nem tenho vergonha, porque é uma ajuda que é aprovado pela palavra, não é comércio da palavra de Deus. Eu morei mais ou menos 30 anos no Japão, estudei lá a vida toda e trabalhei bastante, o tempo todo. E aí, de um certo tempo, Deus me trouxe para o Brasil sem nada. Através de um processo que não dá para explicar tudo aqui, mas eu vim para o Brasil só com 2 malas. E vim mesmo pela fé, porque quando eu vim decidido a não voltar mais. E aí aqui no Brasil eu fiquei na casa de alguns irmãos, indo para lá e para cá, foi meio atribulado, mas Deus me ajudou em tudo. E alguns irmãos fizeram um grupo de ofertantes para eu poder realmente firmar no Brasil, porque senão eu teria que retornar para o Japão. Mas quando eu vim com o pensamento de não retornar mais. E aí esses irmãos criaram o grupo, e esse grupo foi criado já tem 3 anos. E não fui eu que pedi para criar, eu não estipulei o valor mínimo de oferta. É voluntária, mas tem que ter um valor mínimo, né? Só para dar um toque para a pessoa. Se a pessoa quiser ofertar menos, oferta. Se a pessoa quiser ofertar mais, ela pode ofertar. E o mês que não ofertar, não tem cobrança, é tudo voluntário. A proposta é que a pessoa oferte a partir daquele valor e oferte todo mês, mas as pessoas ofertam bem mais do que aquilo. Então não foi nada criado por mim. Eu estou no grupo, eu posso gerenciar o grupo, mas quem cuida ali para mim hoje é uma só irmã. Então eu quero convidar mais pessoas para me ajudar. Eu tenho estudo suficiente no canal para montar cursos e colocar à venda. E eu sei editar, eu sei construir um site, ou seja, eu posso realmente comercializar a palavra de Deus. Só que isso para mim é comércio. Eu não concordo com isso, não concordo com quem faz isso absolutamente até o fim, e até o fim isso para mim vai ser um comércio. Ofertas voluntárias não é comércio porque é voluntário. Então eu nem abro o meu seja membro do canal, o que o YouTube fica falando para mim direto. O que para o YouTube é lucro, né? E ele fica dando sugestão direto através do YouTube Studio para você abrir o seja membro, já está disponível e você não usa essa ferramenta. O YouTube vê isso como um desperdício, né? O máximo que eu faço é monetizar os vídeos, porque isso ajuda até no engajamento do canal e ninguém precisa pagar para assistir. Quem está me pagando é o YouTube. Então eu penso assim, se alguém tiver que pagar para assistir o meu conteúdo, eu já me desviei da verdade. Aí sim, Deus fecha os meus olhos, eu não consigo compreender mais nada. E não é à toa que isso é normal, né? É normalizado, parece que é até errado falar contra. Mas
Na verdade, isso é errado. Os apóstolos não comercializaram as epístolas deles, eles não fizeram curso, eles não venderam a palavra de Deus e não arrumaram desculpa para justificar isso aos olhos do povo. Então, tudo que eu peço é voluntário. Se você quiser entrar no grupo e me ajudar, o link vai estar no comentário fixo e no final de alguns vídeos, agora de maneira mais recorrente, eu vou convidar pessoas para entrarem para me ajudar, tá bom? Ajudando ou não, você vai ter acesso a todo o conteúdo do canal, não vai fazer diferença nenhuma para você. Eu não faço acepção nenhuma de quem me ajuda e quem não me ajuda. Quem vai fazer a diferença nisso, eu acredito que é Deus. Deus pode abençoar, pode não abençoar, e não quer dizer que ele vai abençoar quem me ajuda e quem não me ajuda não vai ser abençoado. Porque a questão não é só ajudar para ser abençoado. Você vai ter que fazer as suas obras. Você vai ter que obedecer a Deus. Mas quem ajuda está fazendo algo a mais. Eu acredito que Deus olha isso também. Tá bom? Então esse é o máximo que eu posso dizer, que eu posso falar. A partir daqui, para mim, já na minha consciência não bate mais. Então se você entrar, eu vou ficar grato. Que Deus possa te abençoar, tá? Fiquem na paz então. Deus abençoe.